Olá, hoje nós vamos falar sobre a impecabilidade de Cristo real, que a impecabilidade dele é real e é necessária, nós já vimos isso da vez passada. Mas baseado em quê? Baseado nos relatos bíblicos nós podemos atestar isso. E isso começou lá no Éden, quando Deus chamou a serpente para sentenciá-la, devido ao pecado que ela induziu a Adão e Eva. E ali naquela sentença Deus falou o seguinte para a serpente, está em Gênesis 3,15, eu vou ler para vocês. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Numa citação direta de que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, ela ficaria sob seus pés, vencida, derrotada, assim como o pecado e a morte. Igualmente, mais para frente, o profeta Isaías então chama o ungido do Senhor, o Emanuel de Deus, que é o Cristo, nosso Senhor Jesus. Lá em Isaías 49, de 1 a 3, a palavra diz o seguinte: ouvi-me terras do mar e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção de meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. O Senhor será glorificado na vitória sobre a morte. E isso ocorreu na cruz, quando Jesus Cristo ressuscitou. Ali foi o chamamento do Filho do Senhor para a obra. Seguindo, Isaías ainda cita que esse ente, que o Filho de Deus chamado, é santo. E ele menciona no capítulo 53, versículo 9, o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então Isaías atesta que aquele que viria como o Filho de Deus, o ungido de Deus, o chamado de Deus, ele é santo. E ainda que fosse santo, seria morto entre pessoas pecadoras, mas perseverava na sua santidade. Já aqui na frente, no Novo Testamento, no cumprimento da promessa de Deus feita lá no Gênesis, reforçada por Isaías e por todos os livros do Velho Testamento, Lucas, o anjo, anuncia a Maria o nascimento de Jesus, a quem ela daria luz. E ele lhe diz, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 35. E reforçando, ele diz, também o ente santo, que é Cristo, que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Então, ele foi anunciado por Deus no Éden, ele foi confirmada a sua anunciação por Isaías, ele foi anunciado a Maria pelo anjo, e ele viveu entre nós. Então, nós temos testemunhos de pessoas que conviveram com Jesus. E as testemunhas são muito relevantes. Vamos citar aqui, por exemplo, Pilatos. Por 3 vezes ele cita a inocência de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38, ele diz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele, Jesus, crime algum. Novamente, Pilatos, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 4, fala, outra vez saiu Pilato e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum, ele é inocente, ele está falando. E mais uma vez, quando Pilatos apresenta Jesus e Barrabás para que o povo escolha quem seria solto, e o povo gritava, solta Barrabás, crucifica Jesus, Pilatos então lava as mãos fazendo a seguinte citação. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Estou inocente do sangue desse justo. Ele mencionando Jesus como justo. Também a esposa de Pilatos, naquela noite, havia tido um sonho e sofrera muito por causa de Jesus, e ela manda avisar o seu marido para não se envolver com ele. E ela diz, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Isso está em Mateus 27, 19. Então ela fala, não te envolvas com esse justo. Ela também reconhece a santidade, a justiça, a inocência de Jesus. E mesmo assim ele foi condenado, crucificado e na cruz. Um ladrão debochando de Jesus, se tu és Deus, desce e tira-nos daqui também. Aí o outro ladrão exorta o primeiro falando, poxa, não faça assim. E a resposta que ele deu foi a seguinte, está registrada em Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconhece que ele estava crucificado porque cometeu crimes, mas Jesus estava sendo crucificado injustamente, ele era inocente. E até os próprios demônios reconhecem a santidade de Jesus, a ausência de pecado na vida de Jesus. Em um episódio, quando Jesus se apresenta, em Lucas capítulo 4, versículo 34, está registrado, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Os próprios demônios reconhecem que Jesus é o santo, o sem pecado, o separado de Deus, o ungido de Deus. Posteriormente à sua morte, Pedro, quando estava no templo, uma multidão o cercava, porque ele tinha feito aquele milagre que curara o coxo, que pedira dinheiro. Ele falou, dinheiro eu não tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O povo cercou e ele então acusou aquelas pessoas ali frontalmente, dizendo as seguintes palavras, está em Atos 3, versículo 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Vós negaste o santo e o justo. É o testemunho de Pedro, que conviveu com Jesus, porque sabia que ele é santo, que ele não tinha pecado. João, igualmente, registra na sua carta, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5, a santidade de Jesus
Jesus é outro que convivia muito perto de Jesus, amigo íntimo de Jesus. Ele diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João andava com Jesus continuamente e pôde testemunhar a vida de Jesus, e esse foi o testemunho que ele deu. Igualmente, Paulo registrou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o próprio Deus pegou os nossos pecados e aplicou em Jesus. Ele fez Jesus pecado, ainda que ele, Jesus, não tivesse pecado, para que nele fosse punido os nossos pecados naquela cruz do Calvário, sem o que nós não seríamos salvos. Igualmente está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. À nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Isso é o registro do escritor que testemunhou a santidade de Cristo. A palavra de Deus, ela relaciona o pecado com as trevas e a santidade com a luz. Veja o que está registrado lá em Efésios capítulo 5, de 8 a 11. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Reprovai as trevas e andai na luz. E a luz sendo o símbolo da santidade, da pureza, o próprio Senhor Jesus se auto-intitula luz do mundo. Ele, santo, se auto-intitula. Veja o que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas andará na luz da vida. E, igualmente, lá no capítulo 8, versículo 46, ele repreende os judeus que estavam questionando, e ele era santo, que ele se auto-intitulava filho de Deus. Então ele pergunta aos judeus: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Ele questiona os judeus. Se eu não sou santo, então prova que eu sou pecador, mostra um pecado que eu tenho cometido. E não há pecado a ser citado. Há silêncio absoluto. Todos calam-se diante do Senhor, porque efetivamente Ele é santo. E a maior prova da santidade de Cristo, da impecabilidade de Cristo, a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 5, quando o livro estava para ser aberto e não foi achado ninguém digno de abrir aquele livro. E então, vamos ler aqui que nós vamos ver quem é digno de abrir o livro. Está aqui na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5, eu lerei aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 selos viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então fica comprovada a santidade, a impecabilidade de Cristo, o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, para que as revelações do Senhor fossem cumpridas e o juízo de Deus venha sobre o mundo, para a salvação dos que creem e para o juízo dos que não creem. A impecabilidade de Cristo é real. Até o próximo vídeo. Um abraço.